O CEO, 40 dias antes da janela fechar, da janela abrir, perdão, ele tava falando, pra que eu tô preocupado? A janela só abre em 30, 40 dias. Faltam 10. E o Vasco não apresentou nenhum reforço que vai mudar a realidade desse clube. Tá? O Medel. Cara, o Medel é um excelente jogador pra parte defensiva. Ele vai fazer gol? Porque o Vasco não faz gol em São Januário, cara. Esse é o time que vocês montaram. Esse é o time que vocês não conseguem corrigir. É um time que o Vasco que não faz gol em casa. Que não faz gol em São Januário. E vale lembrar também, é muito importante, porque eu já falei isso 1000 vezes, que o que acontece na partida contra o Goiás, eu sou totalmente contra violência. Porra, quantas e quantas vezes eu boto a cara pra bater em vândalo, em torcida organizada, da qual tenho respeito, mas jamais vou entender certas atitudes como usar violência. O que acontece na partida contra o Goiás é a explosão de um termômetro que já estava lá no alto da própria torcida do Vasco. Por quê? A diretoria não fazia o óbvio, que era para ter demitido o Barbieri. Aí o Vasco perde contra o Goiás em São Januário, a torcida se revolta. Por quê? A diretoria é incompetente, não dá ouvidos. Eu não tô falando que gestão de futebol tem que ficar dando ouvido pra torcida, não. Mas, se você é gestor de futebol, você tem que saber onde você tá se metendo. Você tem que saber os riscos e o que é a torcida do clube que você tá gerindo. E claramente, essa diretoria não sabe o que é o Vasco da Gama. Eu vou te dar um exemplo. Eu não fui a São Januário nesse dia porque eu sabia que se o Vasco empatasse ou perdesse, eu estaria em risco. A minha integridade física. Porque eu sabia que ia dar merda. No termo mais claro. Tá? Então, o Vasco hoje joga sem torcida. Muitas vezes, e indiretamente nesse caso, por conta da diretoria. Porque aquela tragédia, aquele escândalo, aquela proporção toda que foi colocada em São Januário e fez o Vasco perder mando de campo, fez o Vasco perder sua torcida, foi por decisões do mantimento do Barbieri naquele momento. E a torcida, de saco cheio, porque tá de saco cheio há 20 anos, explodiu. Então é mais um erro da diretoria de futebol. Mais um. Tá? Então assim, cara, tem explicação. E a explicação é incompetência. É incompetência. E se acha que vai subir na tabela, contratando, com todo respeito, jogadores que não venham, que não vão vir para vestir a camisa e resolver, esquece. Porque voltando pro jogo, o Atlético Paranaense ganhou o jogo hoje pela qualidade dos seus atletas. Tá? Qualidade dos seus atletas. Porque na primeira escapada que o Vitor Roque teve no jogo, ele conseguiu achar o Christian, que é outro baita jogador, um jovem jogador, que dentro de um contexto, os jovens jogadores acabam evoluindo, e o Christian chapa para fazer o primeiro gol do Atlético. Depois, o Figueiredo perde outro gol, logo depois, em seguida. Além do gol, do cruzamento do Gabriel Peck. O Figueiredo perde um gol que poderia empatar a partida. Pênalti para o Atlético Paranaense. Num erro do Zé Vitor, que para mim é um cara que tem potencial, mas entrou num contexto terrível. E por que ele entrou nesse contexto? Vocês sabem. Fui pra entrevista do técnico Ramon Dias. E nessa entrevista, ele, nas 3 primeiras perguntas, inclusive uma delas que eu fiz, ele falou que os reforços, espera que os reforços cheguem nessa semana. Espera que as negociações se concretizem. O desespero é muito claro. O Ramon, ele claramente é um cara de alto nível. Que provavelmente entende mais de futebol do que todo mundo que tá ali.
comandando o futebol do Vasco da Gama. E ele deixou claro que sem os reforços o objetivo não vai ser conquistado. Deixou claro. E aí? E aí o que a gente pode passar para vocês? Sobre o que eu sei, tá? O Paulinho Paula, que é o meia, e o Veni Casagrande, o parceiro, noticiou que o Paulinho tá chegando. O tal do Sebastian, atacante, que o Atenção Vascaínos negociou, parece que tá vindo também, chega nessa semana. O Abel Hernandes, inclusive acabou de meter gol lá no Penharol. O empresário deu pra trás, falou que ia sair. Falou que ia brigar, que ia pra FIFA, que não sei o que. Não deu em nada. Então, não vai vir. Não vai vir. O Michael Santos, do Tajeres, se o Vasco não pagar, não vai vir. Tem que pagar. E ó, é mais caro cair, tá? Tem que falar. O óbvio tem que ser falado. Alô, diretoria, senhor Paulo Brax, Luiz Melo. É mais caro cair, tá? Porque vocês vão pagar caro em jogador pela situação que vocês colocaram o Vasco. Mas paga. Tem que pagar, porque vocês têm que trazer jogador. Vocês têm que trazer jogador. Porque o rebaixamento do Vasco em 2024, caso aconteça, não vai ser só dentro de campo, não. Vocês estão rebaixando esse clube moralmente. A verdade é essa. Vocês estão fazendo o Vasco perder a sua grandeza. É isso que vocês estão fazendo. É um rebaixamento moral, técnico, de torcida, de confiança no mercado. Inclusive, o próprio trabalho da 777. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Entendeu? Ano após ano, as pessoas que comandam o futebol do Vasco, seja do associativo ou seja da SAF, conseguem se superar no trabalho de incompetência em gerir um clube. E, repito, por decisões do futebol. Decisões que você toma no dia a dia. Falta de noção do que é o Vasco da Gama. Então, tá ruim. Compra. Paga. Ah, 750 mil dólares, que foi o que o presidente do Tajeres me falou, que era a diferença pro Michael Santos vir. Paga. Ah, lá no Carrascal, tá pedindo mais? Paga. Pague, irmão. Porque cair é mais caro. E é mais caro em todos os sentidos. Pra quem tá mandando superchat aí, eu vou pegar aqui pra ler já já. Eu quero pedir pra você deixar seu like, por favor. Ativar as notificações. Tem 3.500 pessoas aí na live. Só 1.000 likes. Se você puder deixar seu like aí, eu vou ficar muito feliz. Vai me ajudar muito aqui também no crescimento do nosso canal. E se inscrever. Não deixe de se inscrever, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem mandou o superchat, ó. Olha, sinceramente, não vou aguentar mais assistir o Vasco e Londrina. Ituano, Tombense e companhia. Tô buscando terapia pra deixar o Vasco pra lá. Carol Senhoroto. Carol, obrigado aí primeiramente pelo seu superchat. Eu inclusive entrei na terapia na semana passada. E nessa... Gente, eu poderia até ver a coletiva. Mas é mais do mesmo. É ele falando que o time jogou bem, ele analisando. E aí tem gente que não entende espanhol, eu vou ter que traduzir pra vocês. Então, a coletiva foi mais do mesmo. A culpa não é do Ramon. A culpa não é do Ramon. O Ramon quer reforço. Foi isso que ele deixou claro. Ele gostou da postura do time, foi o que ele falou. Acho que precisa trabalhar muito e que sem reforço não adianta. Não tem trabalho que resolva. Tá? Eu também entrei na terapia na semana passada. Claro que o Vasco tem a ver com isso, mas relação profissional, pressão de trabalho, é muito complicado. E, obviamente, pra melhorar também como pessoa, eu sou um cara feliz, sou um cara realizado, mas acho que todo mundo precisa e se você tá se sentindo mal de alguma forma, tá querendo conversar, precisa de ajuda, eu te recomendo também, não só pelo Vasco, não. E é difícil, Carol. É difícil porque esse rebaixamento que eu tô falando, que é a moral, tá?
ele tem a ver com isso. Cara, o torcedor não aguenta mais ver jogo de Vasco e Londrina, Vasco e Sampaio Corrêa, com todo respeito a esses clubes. Não aguenta. Eu não sei. Provavelmente eu não vou ter fôlego pra poder cobrir outra Série B. Não vou. Não vou. Eu penso seriamente. Do coração. Coração. Acho que eu penso seriamente em dar outro rumo pra minha carreira. E hoje, graças a Deus, eu faço um trabalho lá no SBT, onde eu falo dos 4 clubes no futebol carioca. Falo na Cazé TV também. Tenho total capacidade para trabalhar com algo que não seja relacionado ao Vasco. Mas fico triste, porque é meu time do coração, vou continuar acompanhando. Gosto pra caralho do trabalho que eu faço, prestando esse serviço a vocês. E da troca que a gente tem. Mas hoje não é mais algo crucial na minha vida, cara. No sentido de financeiro mesmo. E pro sentido psicológico, é uma coisa que me afeta, mano. É uma coisa que me afeta. Eu não tenho condição mais de cobrir outra Série B, sabe? Não tem, me afeta psicologicamente, afeta a minha vida. Então, eu entendo completamente o seu sentimento. Imagina você como torcedor, eu também como torcedor, e ainda ser profissional pra poder cobrir Vasco e Londrina às 9h30 da noite, sexta-feira. Tem que ter muito culhão mesmo, irmão. Não é mais pra mim. De verdade. Não é mais pra mim, irmão. Eu tô sendo honesto com vocês. Sim, falando pra você como se eu estivesse falando na terapia. Não é mais pra mim, brother. Eu não tenho mais condição, não. Tá ligado? E é isso, cara. A nossa tentativa aqui é de trazer voz a vocês, porque o que essas pessoas estão fazendo com o Vasco é um completo absurdo. Completo absurdo. Competência pura.